Que a graça do bom Deus, meus irmãos, continue repousando em nossos corações e mentes. Amém. Convido a Igreja do Senhor para que abra a palavra em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9. E juntos faremos a leitura no verso 31. Vamos nos colocar em pé. Atos capítulo 9, verso 31. Bondoso Deus, somos muito agradecidos pelo esse tempo que aqui estamos. É um tempo muito valioso, Senhor, onde estamos Te adorando e bendizendo o Teu santo nome. Reconhecemos as nossas fraquezas, mas reconhecemos, Senhor, que Tu és a nossa fortaleza. Reconhecemos que Tu és o Deus forte, poderoso, e também sabemos que Tu és amoroso, misericordioso, bondoso. Senhor, reconhecemos também as Tuas santas providências em nossas vidas, e por isso estamos aqui, Senhor, Te rendendo graças. Mas Tu bem sabes, Senhor, que cada um de nós também viemos aqui com um pedido. Além da nossa gratidão, Senhor, temos as nossas necessidades. Esse que vos fala, Senhor, não irá conseguir resolver isso. Mas eu e esta igreja conhecemos o Teu Filho Jesus, porque Ele nos conheceu primeiro. E em nome dEle, Senhor, já estamos colocando toda a nossa ansiedade, todas as nossas questões, e sabemos que não vamos sair daqui com as mãos vazias. Mas também sabemos, Senhor, que nesta noite Tu tens a pregação, que este vaso de barro, Senhor, não vai conseguir realizar sem a Tua iluminação. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos, nos ilumine, Senhor, para que possamos pregar a Tua palavra e ouvir a Tua palavra. Não permita, Senhor, que outra coisa chegue em nossas mentes. Em nome de Jesus nós Te pedimos, a não ser a ação do Teu Espírito. Nos firme nisso, Senhor. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém? Palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9, verso 31. Faremos juntos esta leitura. Assim diz a palavra de Deus. Leiamos. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Pode sentar, meus irmãos queridos. Eu preciso responder uma pergunta. Como é que uma igreja cresce? Quando eu olho para o livro dos apóstolos, eu observo que esse manual do Espírito do Senhor nos dá orientações valiosíssimas. De maneira que quando eu fiz a leitura com a igreja, no capítulo 9, verso 31, o final de toda uma construção de Lucas é essa: que a igreja crescia em número. Então eu preciso pensar, crescendo a igreja? Ou a igreja crescia? Mas eu preciso me reportar ao contexto desse livro. É um livro histórico. Ao contrário do que você vai pensar dos evangelhos, que você observa que os evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros, depois vem João, e aqui nós temos como se fosse uma porta, uma dobradiça para as questões teológicas, a começar em Romanos, e assim vai, com as cartas paulinas. Daqui a pouco você vê
Pedro também falando, daqui a pouco você vê as cartas gerais sendo trabalhadas, as cartas pastorais, e daqui a pouco você vê o Apocalipse. Mas o livro de Atos, esse livro preciosíssimo, Lucas escreve para o seu amigo Teófilo, não somente esse. Interessante notar que o primeiro livro que Lucas faz é o Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, e dá a entender, segundo os intérpretes, que ele faz essa divisão do momento da vida do Senhor Jesus, e essa vida que vai então ser sugada pela morte temporariamente, mas a morte não tem poder sobre ele. E eu vejo numa perspectiva até da ciência e da medicina, aonde quando nós vemos pessoas que estão à beira da morte no hospital, e ele recebe o remédio eficaz, e ali acontece a vida. No caso do Senhor Jesus, ele é a vida. Então como é que a morte vai destruir a vida? E tem mais uma coisa que você aprendeu na Escritura, que a morte veio como disciplina sobre a vida do ser humano. Nós aprendemos isso lá no livro do Gênesis. No momento em que os nossos pais, primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, a desobediência do casal gerou a morte. E a morte é uma disciplina. Então a disciplina por causa de um erro, de um pecado. E você olha para a pessoa de Jesus Cristo e pergunta: qual foi o pecado que Jesus teve? Qual foi o pecado que ele cometeu? Nenhum. Agora tenta, junto comigo, fazer apenas um exercício na nossa mente. A morte chega à frente de Jesus. Esse é um exercício. Tenta lembrar aquele momento folclórico, mitológico, que é onde tem aquele ser que quer simbolizar a morte, com aquele capuz e aquela foice. Tenta imaginar uma coisa dessa. E se apresenta para Jesus: vim te buscar, eu vim te pegar. E Jesus fala para ela: isso é uma história, por favor. O pastor está falando heresia. Isso é uma história que eu estou falando para vocês. Isso é uma história, isso não tem na Bíblia. Para você tentar entender o que eu estou tentando ilustrar. Porque talvez é preciso a gente falar assim, que de repente, poxa, que coisa estranha, isso não está na Bíblia. Aí vai atrapalhar todo o seu pensamento. Então, quando Jesus então se depara com a morte, ele pergunta: onde está, a morte, a tua vitória? Onde está o seu aguilhão? Onde está o seu poder? Porque o poder da morte, o aguilhão da morte, ele é centralizado nos 10 mandamentos. E a questão é a seguinte: aonde que Cristo pecou contra qualquer um mandamento? Você encontrou? Nem a morte. Logo, se ela não tem provas, isso é uma questão jurídica, como que vai levá-lo à morte eterna? A cadeias? Percebe o raciocínio? Então ele olha para ela e fala assim: olha, quem manda aqui sou eu, que sou a vida, e você, eu vou te derrotar lá no final, você é o último inimigo. É isso que está no Apocalipse. Provisoriamente faz o seu papel como disciplina, mas sobre minha vida você não tem poder. Onde está a morte, a sua vitória? E Jesus vai ressurgir. Temos até um hino do nosso coral, né? Ressurgiu, ressurgiu. Fato aqui, isso vai entrar na história do ser humano. A ressurreição do Senhor Jesus é algo tão maravilhoso, tão real, que nós sentimos isso. Mas eu estou falando que a igreja crescia. Eu estou pegando a questão do pecado. Eu estou pegando a questão da ressurreição de Cristo.
E quando eu falei da ressurreição de Cristo, porque Ele, na verdade, é o nosso Salvador, Ele nos tirou da tirania do pecado, das garras de Satanás, nos tirou das trevas para a luz. E você já está aí com o tema na sua cabeça, que o crescimento da igreja tem a ver com isso. As Escrituras vai desvendando, revelando para nós que existe um povo escolhido, de propriedade exclusiva de Deus, que Ele deseja que no futuro, na eternidade, esteja com Ele. E este povo é a igreja de Cristo. Somos nós. Mas eu estou em Atos dos Apóstolos. Então, quando eu estou fazendo essa introdução, eu estou olhando para Atos dos Apóstolos, estou vendo então a ascensão do Senhor. Eu estou vendo o Senhor aqui subir aos céus. Eu estou vendo o colegiado apostólico ali, observando o que está acontecendo, um anjo falando para eles, chamando a atenção de uma missão que eles deveriam cumprir. Eu estou ainda em Atos dos Apóstolos, no contexto anterior, bem aí no capítulo 1. Eu estou vendo então esse nascente da igreja, sendo na verdade consolidado pela descida do Espírito de Deus, o Espírito Santo, sim, a terceira pessoa da Trindade, de maneira que sem o Espírito Santo a igreja não tem poder, ela não tem nada, ela seria apenas uma associação de pessoas. Mas eu estou pensando no crescimento da igreja, e a igreja cresce, e você vai ver que até esse capítulo você vai observar que quando o Espírito Santo ele desce, ele dá poder, porque eu vejo que é isso que o Senhor desejava para a igreja, poder, mas para exibir-se, poder para mostrar que ela tem alguma coisa além para o mundo. E esse é um ponto interessante, porque quando você vai caminhando após a descida do Espírito Santo, naquela festa do Pentecoste, você vai ver Pedro sendo, na verdade, um destaque ali, e ele faz uma pregação, que é uma das melhores pregações, só perde para a pessoa de Jesus Cristo, que 3.000 pessoas serão batizadas. E aí vai para nós, os presbiterianos, um ponto para nós. Qual foi o rio? Com todo respeito às denominações imersionistas. Qual foi o rio? Qual foi a piscina? Qual foi o batistério que aquelas 3.000 pessoas se batizaram? Depois você responde para mim. Percebe? Porque você vai perceber que a forma batismal não é uma resposta em si só. Se é por aspersão, colocando um pouquinho de água em cima da pessoa, se é numa cachoeira, se é numa piscina, a forma batismal não é. O que é a essência é o sinal e o selo que este sacramento representa. Estou falando do batismo. Isso é doutrina bíblica. E eu lamento que alguns crentes, por exemplo, igual particularmente nós, os presbiterianos, ficamos como se faltasse alguma coisa. Não passei pelas águas, não passei pela piscina, não fui afogado ali, depois voltei. Porque isso não tem sentido, isso é uma forma. Eu conheço presbiteriano que já batizou por imersão. E não foi disciplinado pela igreja, porque essa é uma forma batismal. A nossa é por aspersão. Até porque trabalhamos a questão da aliança. Mas isso é um assunto que vamos levar em outro sermão. Mas observe comigo. Eu estou falando do crescimento da igreja. Eu estou então querendo responder essa pergunta para o meu coração. Como uma igreja cresce? E você deve estar pensando em vários métodos
Entre eles, o milagre. É a faixa estendida no portal da igreja, no portão, na sua cerca, no seu muro, e dizendo alguma coisa importante ali. Venha para cá que hoje ou amanhã haverá então alguma coisa extraordinária. E isso vai acontecer no dia tal, na hora tal. Isso vai acontecer na sua vida. Eu estou dizendo que ali vem um método. O método do milagre. E as igrejas lotam. Mas tem outros métodos interessantes. Por que não pensar no método de uma vida melhor aqui na terra? A prosperidade. Você gostaria de ficar sem doença? Você gostaria de ter uma família perfeita? Você gostaria que, quando você abrir aí o seu smartphone, a sua conta corrente está com aquele dinheiro, tanto dinheiro que você não sabe o que fazer? Teologia da prosperidade. E muitos entram nessa. E a igreja enche. Isso é tão interessante que essas coisas o mundo faz também. Tanto milagre quanto esta outra que eu falei. Esse dia eu estava vendo uma reportagem sobre um aplicativo de aposta. As pessoas pegam o seu dinheiro, que é para comer, e aplicam na aposta. Eu não vou chamar de endividado. Tudo quebrado. O governo estava tratando sobre isso. O Congresso estava tratando sobre essas coisas. O endividamento das pessoas por causa do jogo de azar. Que coisa interessante. Mas eu quero voltar para cá na questão do crescimento da igreja. A igreja crescia. Eu falei de duas metodologias. Existem outras. Mas eu preciso puxar para aquela denominação que eu frequento, desde que o Senhor me alcançou. E tinha algo que sempre me incomodava, e eu ouvia aquilo, porque eu estava numa igreja de 20 pessoas, de 25, e eu ouvia falar assim: olha, não se preocupe com o número, o que importa é a qualidade. E eu ficava feliz, eu disse, pô, que bom, vou me confortar com 25, com 30, com 50, com 100, com 200, beleza, para quê? Só que quando eu olho para as Escrituras, não é isso somente que eu vejo. Isso que eu tenho realmente que ter a palavra de Deus, me aprofundar nas Escrituras, mas eu preciso multiplicar. Porque senão, por que eu sairia, Atos dos Apóstolos, de 12, de 120 para 3.000? Que segredo é esse? Se é só quantidade, vão ficar só com os judeus? Qualidade, melhor dizendo? Para que alcançar os gentios? Você já fez essa pergunta para você? Para que eu tenho que evangelizar? Vamos ficar só aqui? Vamos fazer 3 tendas? Parece que a resposta, como a igreja cresce, parece ser fácil de trabalhar. Mas daqui a pouco você vai ver que não é. Porque você vai ver em Atos dos Apóstolos outras coisas acontecendo muito sérias. Que é uma perseguição. Perseguição à igreja. Irmãos, no Brasil, nós ainda não temos uma perseguição. E, particularmente, eu fico pensativo também. Por que a igreja não é perseguida no Brasil? Porque você vai observar que se em Atos dos Apóstolos, em toda a estrutura da igreja, nas suas viagens missionárias, quando a igreja cresce, quando a igreja avança, sempre foi perseguida. Mas qual era a questão que a igreja era perseguida? Pregação da palavra de Deus, de forma genuína, corajosa, amorosa, generosa, mas nunca se afastar da sua fidelidade, e a fidelidade em Cristo.
Então uma igreja pode estar com muitas pessoas, mas na verdade está bem acariciando o mundo. Fica tranquilo, mundo, que aqui na nossa igreja tal, que nós estamos bem, não vamos falar muito de pecado aqui não vamos levar as pessoas a uma reflexão de que existem coisas ruins. Vamos ficar quietos. Então, o mundo olha para a igreja e fala assim, não, fica tranquilo, eles estão ali bem tranquilos. O que me faz lembrar uma história bem breve, e você já deve ter conhecido, aquela que, na verdade, alguém se fantasia de Satanás, entra na igreja, assusta todo mundo, as pessoas saem correndo, menos uma pessoa. E ela fica quietinha, e o homem fantasiado, com o cheiro do enxofre, senta ao lado, e você não vai correr não? E ela vira e fala assim, ô Satanás, tu não está me conhecendo não? Percebeu o raciocínio? Satanás, você não está me conhecendo não? Ou seja, eu sempre fui teu. Que história é essa que eu não vou correr daqui? Então, o crescimento da igreja, falar sobre crescimento de igreja não é tão simples assim. Então, quando eu caminho em Atos dos Apóstolos, ainda no contexto anterior, eu vejo que o Senhor está tratando dessa igreja, deu poder a esta igreja, deu condições a essa igreja. Ele tira as distrações da igreja. Quer ver uma delas? Servir as mesas. Irmãos, de forma pastoral, eu não vejo problema nenhum varrer a igreja, tomar conta, botar a lâmpada. Não tem problema nenhum, pastor, fazer isso. Qual é o problema de fazer? Vai cair a mão? Eu tenho alguma deficiência? Mas quando você vai para Atos 6, não é isso que eles falam, não. Importa fazer o quê? Cuidar da palavra e a oração. Essa outra área vão designar pessoas. Tem coisas que me pedem que eu fico pensando assim, gente, não tem ninguém na igreja que poderia fazer isso? Não que eu não possa fazer, mas é uma distração. É algo que a gente vai se enveredando, e daqui a pouco o que deveria ser feito não é feito. E aquele que deveria fazer não faz. Talvez tenhamos um pensamento CLT. Se eu pago, logo eu mando. Esse é um problema sério na administração de igrejas. Se esquece a questão ministerial, qual a importância daquilo para trabalhar uma questão administrativa de igreja. A empresa, então, entra dentro da igreja. E todos aqueles que recebem alguma coisa estão sob essa batuta. Apaga, então, o ministério pastoral. E isso gradativamente. Olha que eu estou falando de crescimento de igreja. Então, quando eu vejo aqui, olho para esse texto, chego perto dele, você vê que algo maravilhoso acontece. Nós temos Filipe eunuco, nós temos a morte do Estevão, coisas estão acontecendo. Filipe eunuco, então, é uma coisa interessante, o cara vai pregar no deserto, não tem nada lá para ele, mas o Senhor sabia que o eunuco iria passar ali, e ele prega a palavra, e a conversão. E aqui mais um ponto para nós, né? O que eu tenho que fazer para ser batizado? Ali eu tenho a água, e o homem desce da carruagem, e há uma aspersão ali em cima dele. Que bom, né? Não estamos fora da Bíblia. Estou falando a nível de batismo. Mas no capítulo 9, você vê que o perseguidor da igreja é alcançado pelo Senhor da igreja. E é nesse contexto, mais à frente eu preciso tratar, que quando Lucas, ele de forma muito especial, e ele percebe o contexto histórico da igreja, ele vai dizer que a igreja que ainda não tem as suas denominações, mas eu preciso falar da igreja militante, então. Dentro da nossa questão contemporânea, eu falo da igreja militante.
Eu falo da igreja militante, todos aqueles fiéis de todas as igrejas, de todas as denominações. Tem um fiel de Deus lá. Eu acredito nisso. Porque onde tem a palavra pregada, mesmo que por vezes aqueles distorcem, mas o Espírito Santo toca no coração dos seus. O que acontece? E conhecereis a verdade vos libertará. Ela não vai ficar mais naquele lugar de heresia, ela não vai ficar mais naquele lugar que ela percebeu claramente que é algo que chega a ser perto da sinagoga de Satanás. Ela vai para uma igreja que é bíblica, uma igreja que na verdade faz com que a pessoa estude as Escrituras e se alimente da palavra de Deus. Essa é a igreja. Lucas está falando dessa igreja. Essa igreja que foi fundada por Cristo. É o Senhor da igreja. É essa igreja que Lucas está falando. E o que vai nos levar a um outro ponto. Quem é o dono da igreja? Quantas vezes nós falamos assim, olha, aquele ou aquela família é que manda na igreja. Irmãos, está aí um título que se alguém falou isso para você, tu tinha que repreender na hora. Você está falando de mim? Na minha família, somos servos. Então eu tenho que rever o que eu estou fazendo na igreja, para na verdade estar dominando a igreja. Porque só tem um dono, a igreja. No momento que qualquer um de nós vamos fazer alguma coisa para dominar as pessoas da igreja, você vai ter um fim terrível. E dê por sorte, se o Senhor usar de misericórdia com você. Então, Lucas está falando da igreja. Olha que eu me aproximei do texto. Eu estou vendo essa igreja, não apenas uma instituição com um CNPJ e um estatuto, eu estou falando da igreja de Cristo, aquela que na verdade é a noiva do Senhor. E você já percebeu que não é a questão arquitetônica, mas somos nós, a igreja do Senhor, é essa igreja. Eu preciso fazer essa distinção. Paulo chega a dizer que no momento em que ele vê a igreja unida, quem é a igreja unida? Gentios e judeus, juntos, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Ele vai falar que essa é a família de Deus. Pedro chega a dizer que nós somos pessoas preciosíssimas para o Senhor, eleitos de Deus. Raça escolhida do Senhor. Que coisa interessante, ainda chama cada um de nós de sacerdócio diante de Deus. Olha que coisa importante, essa é a igreja que Lucas está falando. E essa igreja nunca será destruída, porque você tem aprendido com Cristo que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Eu estou falando de crescimento de igreja, e a igreja crescia, mas eu preciso dizer quem é esta igreja. Eu não estou querendo aqui trabalhar uma questão denominacional, não obstante eu desejar muito que esta igreja cresça em número. Em número. Estava aqui pensando, quantas vezes nós tivemos que botar cadeiras nas laterais dos bancos? Quantas vezes eu olhava para aquela galeria e estava lotada? Quantas vezes eu vi isso aqui? Você já parou a pensar por que isso não está acontecendo? Você já fez uma breve reflexão? Ou eu e você estamos distraídos? Não engane, crescimento de igreja com questão de proselitismo. No presbitério de Belford Roxo nós fazíamos uma distinção, qual é a igreja que crescia? O crescimento não era nenhuma disputa, era estatística. Se tinha uma coisa que nós eliminávamos, era transferência de membros.
transferência não servia para a estatística. Queremos saber quem foi batizado e fez a pública profissão de fé. Esse nós gostaríamos de saber. E dentro da pública profissão de fé, se fosse possível, nós queríamos saber se aquele que fez pública a profissão de fé, ele já era um crente. Ele veio, migrou para a igreja presbiteriana, amém, por isso, não tem, quantos crentes presbiterianos também migram para outra igreja? Mas uma igreja crescendo, você vai observar comigo que aquela pessoa que chega, que vai passar pelas águas, é o batismo. E ela faz a pública profissão de fé, ela saiu das trevas e veio para a luz. Aí tu fala assim, olha, que coisa linda, que coisa maravilhosa. O restante é crescimento, mas não é um crescimento real. Quer ver uma coisa que acontece muito? Na esquina se forma-se uma igreja, e ela tem uma metodologia jovem. Aí daqui a pouco nos cultos você não está vendo mais o jovem na igreja, está tudo lá do outro lado. E ele fala que a igreja está crescendo. Ele fala, olha como é que a igreja cresceu, cheio de crente lá. E o pior que essa pessoa faz, anula o seu batismo. Está dizendo para você, você nunca foi crente. Você tem ideia do que é isso? Mas avançando na questão do crescimento da igreja. Essa igreja que eu estou falando e você está entendendo, a igreja do Senhor e a igreja do Senhor. Então, ele vai enfatizar verdadeiramente, não querendo deixar nenhuma dúvida sobre o crescimento da igreja e como ela cresceu. Observe que uma das coisas que caminha no texto de 9:31 de Atos é: tinha paz por toda a Judeia, Galiléia e Samaria. Bom, quando eu pego a palavra paz, não tem dúvida do que significa. Paulo, antes Saulo, já não é mais o perseguidor. É um homem que agora está nas mãos do Senhor. Em uma das suas cartas ele chega a dizer o seguinte: dá para tirar esse espinho de mim, Senhor? E ele pede algumas vezes, e a resposta do Senhor Jesus é muito interessante: a minha graça te basta. E a igreja aprende isso. A igreja aprende isso. Que por vezes nós estamos passando pelas situações da vida, estamos pedindo ao Senhor, mas o Senhor está dizendo: não vou tirar nada. O que eu vou lhe acrescentar é a minha graça. E é essa que você vai sobreviver com ela. Você quer essa graça ou não quer a graça? O benefício de Deus para suportar as dores? E você quer. E eu também. Porque tudo que vem de Deus é muito bom. Então eu avanço aqui, na paz, mas eu preciso também ver uma questão do contexto. Os governadores da Palestina, era uma perseguição muito grande. Os judeus estavam perseguindo a igreja, incitando os romanos contra a igreja. Só que acontece um fato histórico. Existe um historiador chamado Flávio Josefo que vai dizer que neste período, um dos imperadores desejava profanar o templo. Então você tem uma forma interessante aqui. O livro de Atos foi escrito antes do ano 70 da nossa era. O templo ainda estava lá. E aí os judeus, eles mudam o foco da perseguição. Olha, não vamos, esquece essa turma e vamos tentar resolver a nossa questão do templo. E a igreja dá uma aliviada. Isso acontece? Claro que acontece. E aconteceu aqui. Por que não lembrar de Davi e Saul? Naquele episódio onde Davi estava quase sendo pego por Saul, e vem um mensageiro e fala para Saul: olha, é melhor você voltar a resolver a situação lá, que está perigosa para nós. Saul para a investida contra Davi e vai resolver.
Está pertinho de pegar Davi e não pegou. A igreja tem paz. A primeira coisa que você percebeu, que o perseguidor da igreja está convertido ao Senhor Jesus. Numa questão histórica, os judeus param de perseguir a igreja. E você vê uma outra coisa acontecendo. A expansão da igreja aqui. Olha onde a igreja estava. Judeia, Galileia e Samaria. Você está pensando que a igreja estava só em Jerusalém? Estava nada. Já estava muito longe. Não esqueçam da descida do Espírito Santo, naquele momento do Pentecoste, quantas pessoas foram ali convertidas pelo Espírito do Senhor, a pessoa de Jesus Cristo, e depois elas se espalharam pelo mundo conhecido. E por que Lucas, o médico amado, trabalha essas 3 áreas geográficas? Judeia, local onde está ali Jerusalém, local da Terra Santa, onde a igreja inicia os seus trabalhos, vai trabalhar com a questão dos judeus. Você vai lembrar que em Romanos vai trabalhar sobre isso, que a salvação veio dos judeus, que é Cristo. A pregação primária foi para os judeus, mas essa informação geográfica avança. Vai dizer que a igreja estava pregando o evangelho e já estava fincando as suas estacas aonde? Em terras gentílicas, de não judeus, Galileia, avançando. Olha como é que é essa igreja. E ela avança mais. Samaria. Quanto de nós não ouvimos falar nos evangelhos que os judeus não se davam com os samaritanos? Mas o Senhor, com o encontro que fez com aquela mulher samaritana, botou por terra qualquer preconceito. E é essa igreja que prega o evangelho, irmãos. Ela olha para cada um, mas não vê necessariamente o seu bolso, a sua cor, da onde ele veio. Ele vê uma pessoa que Cristo quer alcançar. Tente imaginar se nós, antes de sermos alcançados, apresentássemos o nosso currículo espiritual. Tu iria ser contratado por Deus? Fala a verdade. Tomaria um não. Isso não serve. E vou falar uma coisa para você, hein? Não fica triste não, tá? A começar por mim, passando por aqui, até chegar no final, qualquer idade. Nenhum de nós iríamos passar. Porque todos fomos destituídos. Percebe? Mas sabemos que o Senhor, em Cristo Jesus, nos alcançou. E o que nos leva a ser admitido diante da comunhão de Deus, ou na comunhão de Deus, e diante da presença de Deus, é o amor que Ele tem em Cristo Jesus por cada um de nós. Você está conseguindo entender o crescimento da igreja? Você está começando a ver o dentro da questão da igreja? Você está começando a perceber isso? Que nós não escolhemos pessoas, nós acolhemos pessoas, nós tratamos das pessoas. Quando eu vejo uma reportagem sobre uma pessoa muito ruim, imagina uma pessoa muito ruim. Estava conversando sobre isso, foi ontem. E de repente ele passa mal. Ele vai ao hospital na emergência. Todos ali sabem que ele é muito ruim. Você acha que os profissionais da saúde vão deixá-lo morrer ou vai cuidar dele? Na visão humana, né? Que oportunidade. Nem vi nada. Eles vão lá e cumprem o seu papel, que fez um juramento.
Eles vão lembrar que eles têm que cuidar de pessoas. O Senhor, nosso Deus, Ele na verdade jurou para si mesmo em nos salvar em Cristo Jesus. E quando Ele olhou para nós, Ele não viu nada que interessasse em nós, mas Ele se interessa porque Ele nos ama. Uma questão bem rápida: tu tem filho? Tu tem parente que é meio complicado? Mas é bom falar dos filhos. Tu abandona o seu filho porque ele é rebelde? Tu destrata ele porque ele é rebelde? Tu abandona eles porque eles são rebeldes? A não ser que realmente você não tem ideia o que é pai e mãe. Eu não estou falando da disciplina que você tem que tratar. Eu não estou falando das coisas que você tem que dizer para eles no tempo certo, na hora certa. Mas pai e mãe é aqui, ó. É difícil, mas é assim que funciona. Eu conheço pessoas aqui na igreja que um dos seus filhos arrumou uma situação muito difícil, longe daqui, lá na Bahia, e a pessoa foi para lá, passou um tempo, deixou seus trabalhos, deixou a sua questão de saúde, foi lá resolver a questão do filho. Eu estou falando da igreja, e eu estou falando dessa expansão que ela tem, porque eu me deparei com Samaria. Samaria é uma coisa interessante, mas o tempo não me dá a oportunidade de avançar, porque eu preciso trabalhar as aplicações que estão ainda nesse texto, as aplicações de a igreja cresce quando? A igreja cresce quando ela é edificada, é o que o texto diz. E você já percebeu o que é uma edificação? Como é que ela inicia? Com forte alicerce, com uma boa estrutura, para que não venha a desabar. E como é que essa igreja se edificava? De uma linguagem comparativa. Doutrina dos apóstolos, Antigo e Novo Testamento. É isso que acontece. Nós outros aqui somos sustentados pela rocha da nossa salvação. Somos edifício de Cristo, da igreja do Senhor. Mas o que está dentro do nosso coração, que nos faz firmes e inabaláveis na nossa fé, é a palavra de Deus. Essa igreja não conseguiria trazer ou levar uma resposta, ou fazer com que esta palavra chegasse até nós, se ela não fosse fiel ao Senhor da palavra. Observe isso, irmãos. E a igreja cresce quando ela é edificada na palavra de Deus. Uma coisa que eu fico assim me perguntando, bom, agora eu já estou chegando, daqui a pouco eu estou pegando aquela plaquinha dos 60 mais nos estacionamentos e vou botar. Mas uma coisa interessante: por que os crentes não vêm mais com Bíblia para a igreja? É bolsa? Qual é o teu problema? Qual é a tua dificuldade? O que está acontecendo? Tem o data show. O data show é para auxiliar, não é para eliminar a Bíblia. Mas nós estamos nos acomodando a cada dia. Antigamente, nós olhávamos para as pequenas multidões e aí já vai para a igreja, hein? Como? E agora? Tranquilão, não quer nem saber de Bíblia. Para que Bíblia? Para que vocês querem Bíblia? Eu preciso de Bíblia. Hoje nós temos acessos à tecnologia, que você lê coisas em vários tipos de programas e aplicativos. Irmãos, é um desafio, pelo menos para mim. Estou lendo, daqui a pouco quero voltar, e onde está esse troço? Aí tem que botar lá na bússola. Cara, quando você pega um livro físico, parece que aquilo grava na tua cabeça. Que coisa boa!
Mas vamos avançar. Eu estou falando da edificação. Uma igreja cresce quando ela é edificada na palavra de Deus. E aí você tem que entender outras coisas junto comigo, que existem limites. O crescimento da igreja tem limite, não é um limite geográfico, mas o limite da sua ação de fé. Ela não negocia as raízes da palavra de Deus, daquilo que Deus deseja para a pessoa. E como é que eu sei disso? Na questão do caminhar. Não é dúvida que esse verbo trabalha essa ideia da ação, de uma locomoção, de uma saída de um lugar para o outro. E a igreja crescia quando ela é edificada na palavra. E a igreja crescia quando ela caminhava. Irmãos, você já viu uma água parada numa cisterna? Não se renova? Apodrece. Então traz isso para a minha vida, traz isso para a sua. Se eu não tenho disposição para me debruçar nas Escrituras, se eu não tenho disposição para entender o que Deus tem para a minha vida, como será a minha caminhada? Eu vou ficar estagnado. Por isso que alguns de nós estamos sonolentos. Alguém deve estar se perguntando: o que eu vim fazer na igreja hoje para tomar essa? Observe bem o que Deus está falando no meu e no seu coração. Caminha com Cristo, como aqueles discípulos de Emaús. Irmãos, que sermão que o Senhor fala àqueles homens, àqueles discípulos. Mas alguns de nós, o ouvido está, acho que não é ser, é muita coisa dentro, e tampou. Só ouve o que interessa, não quer saber de Bíblia, não quer saber da palavra, e quer que uma igreja cresça. Não vai acontecer isso. E vou te dizer mais: quando quer que cresça, avança fora dos parâmetros. Igreja tem limite. Os limites são estabelecidos na palavra de Deus, a partir do púlpito e tudo que vamos fazer. Uma igreja só vai ser diferente a cada dia quando ela entende quem ela é diante do Senhor. E passa pelo ponto seguinte: a igreja crescia porque ela era edificada na palavra, porque ela caminhava no temor do Senhor. Pessoas que não têm ideia o que é respeito, nada respeita. Não respeito é nada. O egocentrismo se apoderou daquela pessoa. Mas quando você olha para esse texto e vê o temor do Senhor, realmente é esse medo, ou essa reverência máxima, somada com amor e misericórdia de Deus na nossa vida, sabendo que o Senhor pode nos punir a qualquer tempo, mas o Senhor nos poupa para a sua glória. Então tudo que vamos fazer é como, buscando o exemplo de crianças, que antes de mexer em alguma coisa, ela olha para o adulto. Se o adulto falar assim, não, ela não mexe. Se o adulto não falar nada, ela faz o quê? Somos assim. Vou fazer alguma coisa, espera aí. E não, o Senhor não me autoriza. Não posso fazer. Não, mas vai ser muito bom, rapaz. Vai ser ótimo. Isso vai ser... Olha, as pessoas vão chorar. Não estou nem aí para isso. Eu estou para a Bíblia, a palavra de Deus. É ela que vai fazermos chorar por causa da nossa condição, por aquilo que Deus está fazendo por nós. E aí eu quero avançar com uma coisa importante para a igreja e para a minha vida. Quando eu vejo essa questão do temor do Senhor,
eu vejo que a palavra está sendo pregada, a igreja está caminhando no temor do Senhor, e ela olha para o seu Senhor. Como eu disse aqui, João o Batista, ele tinha uma dúvida: seria Jesus Cristo o Messias ou haveria outro? Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outros? Sabe qual foi a resposta? Que vai levar o objetivo da igreja, vai levar o seu objetivo de fazer. Respondeu-lhe Jesus, eu estou em Mateus 11, verso 4, ide anunciais a João o que estáis ouvindo e vendo. Se você quiser ler comigo, verso 5, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos, os surdos, os mortos, e está sendo pregado. Olha a missão da igreja. Tu percebes isso? Nós somos vasos de barro cheio da graça de Deus para fazer isso ainda em tempos agora. E mais ainda, pregar às pessoas o evangelho da salvação, na qual nós somos beneficiados para uma vida eterna, para uma vida de paz com o Senhor, porque esse é o limite que a igreja obedece no seu crescimento. Era ter meu Senhor. Olha que coisa linda. É uma igreja disciplinada. É uma igreja que você não precisa falar, não faça, não faça. Não... Gente, é uma coisa complicada. Eu falei hoje pela manhã, é desgastante demais. Pessoas antigas na igreja, cometendo coisas que está na escritura, que não tem que ser feito, mas as pessoas fazem. E quando você vai corrigir, ao invés de se receber, poxa vida, pastor, que bom que o senhor me alertou. Eu sei o que eu passei. Fato é que, quando nós olhamos nessa direção, nós temos que ver como o Senhor age, e como o Espírito do Senhor está tratando com a igreja presbiteriana de Santo Elias, e a igreja cresce. Não tem fronteiras para a igreja. A igreja é uma igreja militante, uma igreja forte, edificada na rocha, uma igreja que olha para as Escrituras e tem prazer nela, uma igreja que caminha no temor do Senhor, porque sabe dos limites. Mas ele fala do Espírito de Deus. Essa questão do conforto é algo muito interessante. Então, se eu estou falando que uma igreja cresce quando ela é edificada, quando ela caminha no temor do Senhor, e quando ela é confortada pelo Espírito de Deus. E aqui vem algo muito importante para todos nós, não que os outros não fossem. São as nossas lutas. Lutas que ninguém vai lutar por você, é você e Deus. Pode observar isso. Na hora que você vai entrar para sua casa, que você fechar sua portinha, e você ficar ali pensativo, assim, olha, estou sozinho, estou sozinha. O que vai ser de mim? Como é que eu vou resolver essa causa? Amanhã eu tenho que fazer isso. Gente, aconteceu isso na minha família. E a vergonha, e como é que eu vou explicar alguma coisa? Mas daqui a pouco você vai observar que você vai começar a orar, a falar com Deus, e vem algo maravilhoso dentro de você, que é a paz que excede a todo entendimento, e começa a invadir o seu coração e o seu ser, e você consegue ser confortada pelo Espírito de Deus, e o Senhor vai dizer, você não está nunca sozinha ou sozinho, eu vou estar com você todos os dias da sua vida. Observe isso. E daqui a pouco você vai perceber que o Senhor vai começar a enviar pessoas, recursos, condições para resolver aquela causa. Porque o nosso mundo espiritual chega na nossa vida temporal. Por que Cristo iria falar? No mundo você vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Qual é o final desse versículo?
de bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Por que ele falou isso? Ele podia dizer, olha, fica tranquilo na salvação, guardei uma vaguinha para você no céu. Não. Ele vai dizer, em Mateus 6, que nós temos ansiedades, nós temos questões da nossa vida, nós temos outras coisas que nos tira a paz, nos tira, na verdade, o sono. Mas aqui você percebe que o Espírito de Deus está neste lugar. E nós sabemos disso. E a igreja cresce sendo edificada. A igreja cresce caminhando no temor do Senhor. A igreja cresce tendo o conforto do Espírito de Deus. Que coisa maravilhosa! Como isso enche o meu coração de alegria, eu espero que esteja enchendo o seu também, porque nos dá esperança, nos dá vigor, mesmo diante das grandes tempestades que a igreja passou e ainda vai passar, mesmo diante dessas tempestades que pessoalmente você passa, o Senhor está ali, cuidando de você. Que coisa maravilhosa! Eu desejo muito que nesta noite você pense no crescimento da igreja, mas pense também que o Senhor está trabalhando na sua vida. Por que não lembrar de Elias e aquela mulher que o azeite foi multiplicado? Por que aquela mulher? E quando ele chega lá, você olha, faz a comida para mim primeiro, depois eu vou cuidar de você. Eu teria maior dificuldade. Ó, só tem isso aqui para comer, pastor, e agora? E você olha, eu vou para outra casa. Mas a bênção é essa, que o profeta representava a presença de Deus, e as pessoas acreditavam nisso, as pessoas acreditavam nisso, a fé, e o Espírito do Senhor está neste lugar, e o Espírito aqui é letra E maiúscula, terceira pessoa da Trindade. Veja que coisa boa, que coisa maravilhosa. Por que não lembrar de vencendo em fé? Ó! Daqui a pouco os problemas, quando eu sair dessa igreja, cada um deles vão me pegar uma carona ali. Miserável, não morre nunca. Só que é o seguinte, quem está ao meu redor e ao seu redor é o leão da tribo de Judá, é Cristo o Senhor da nossa vida. É o Espírito de Deus que está nos protegendo, nos dando ânimo, nos dando, na verdade, vontade de viver. De viver. Eu quero viver e viver em abundância em Cristo Jesus. Então a igreja cresce quando ela entende essas coisas e ela começa então a fazer algo maravilhoso, onde as pessoas vão chegar aqui e vão dizer, como é que vocês estão aqui? Como é que vocês crescem? Porque nós pregamos a Cristo e Cristo vivo. Mas você está cheio de dificuldade, você está assim, eu sei, mas o Senhor é que eu estou honrando, estou pregando, e Pedro fez isso. Então faça isso em nome de Jesus. Quem sabe você receba um desafio de Deus nesta noite, e diga assim, Senhor, eu vou colocar no meu coração alguém para levar a sua presença lá na igreja presbiteriana de Santo Elias. Você topa esse desafio? Se fosse uma festa, imagina aquele festão, tu está sendo convidado, tu iria deixar de ir? Tenho minhas dúvidas, não sei que nem chovesse canivete, tu estaria lá. Mas esse convite é um convite que vem dos altos céus. Falar de Cristo, trazer as pessoas para ouvir de Cristo, para ouvir as músicas desse coral, da nossa equipe de louvor, do nosso regente, da regência dos hinos, e outras coisas mais, e a palavra de Deus ministrada. Que coisa boa! E elas saírem daqui sabendo que existe um Deus que a ama, que cuida dela, e que vai salvá-la em Cristo Jesus. Tem certeza que Deus vai trabalhar com você. A sua fé, quando você fizer esse desafio com Deus, Senhor, eu aceito esse convite. Eu já estou contigo. Eu quero esse desafio. Eu quero trazer pessoas. Eu quero ver que o Senhor mande uma pessoa para mim.
Mande uma pessoa para mim, eu só quero uma. Percebe? Você não vai pregar para... Você não quer 50, 60... Não, uma. Se você fazer isso, você vai olhar para essa igreja e vai perceber que a igreja, na verdade, 9:31, bota aí. Botou? 9:31 de Atos. Vamos ler comigo? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número, porque pegamos um Cristo vivo, um Cristo, meus irmãos, que está na nossa vida, e nós desejamos que esteja em todas as vidas deste lugar, um Cristo que está olhando para as nossas necessidades, e é por isso que a igreja tem uma palavra de fé, uma palavra forte, abençoadora, que é esta aqui, 11 de Mateus, verso 4 e verso 5, e o verso 6, pode ler comigo, se você desejar. E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são, e os pobres está sendo, e bem-aventurado. Aleluia! Cristo, o Rei, vence na nossa vida e contra Satanás, contra esse mundo cruel, porque, meus irmãos, não obstante manifestarmos hoje, a maioria de nós, o nosso direito democrático, mas política não vai resolver a problemática do homem, mas Cristo sim, é Ele, e o único Salvador da nossa vida, porque governo vai, governo vem, mas Cristo é nosso e nós somos dele. Para a honra e glória do nome do Senhor, sairemos daqui nas nuvens, sabendo que o Senhor nunca vai nos abandonar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e não esqueça do desafio, hein? Já esqueceu, né? Esqueceu, não. Quero ser um vaso de bênção. Lembra dessa? Que coisa boa, hein? Quem sabe a equipe de louvor não lembra dessa aí? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e vamos participar da ceia do Senhor. Que momento maravilhoso. Uma referência interessante, que nós vamos fazer a leitura em Coríntios, capítulo 11, verso 23. Eu estava pensando aqui, me perdoe fazer a referência ao senhor Paulo Neves. Eu não lembro do dia que toda a sua família estava aqui, juntas, por vários motivos, questões de trabalho, outras coisas. Domingo passado eu lembro da Paula. Rapaz, eu fiquei tão emocionado, caramba, que coisa boa. Até a netinha está aí, as duas, né? Da família faltou alguém? Só os agregados, né? Mas da família estão aqui. Tenta imaginar isso, Paulo Neves. Porque o Senhor lhe poupou de grandes coisas. Talvez você não estava pensando agora, mas eu estou pensando isso porque é isso que Deus faz conosco. O Senhor está nos poupando de tantas coisas para nos ver, para que possamos ver grandes coisas acontecendo em nós. Então, que o Senhor continue a nos abençoar. Então, essa carta de Paulo, ela fala da ceia do Senhor. 23 de 11 de Corinto vai dizer: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberes em... Amém. Senhor bondoso,
O Senhor nos trouxe aqui com o teu amor, persuadidos pelo teu Espírito, e nós viemos com tantas coisas na mente. E particularmente, Senhor, eu respondo a pergunta que eu fiz: como a igreja cresce? E o Senhor me respondeu de forma graciosa e maravilhosa, na tua palavra, Senhor, tendo temor de ti, recebendo o conforto do teu Espírito e sabendo enfrentar as lutas deste tempo e pregando, sim, Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Agora, Senhor, nós precisamos e desejamos participar da ceia. Nós pedimos, Deus, em nome de Cristo, nos conceda esta bênção, Senhor, mais uma vez. Que Tu mesmo consagre parte do pão e parte do vinho, que seja o meio de graça à Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a ceia não é patente presbiteriana e não deveria ser de nenhuma igreja. Mas se você ainda não é batizado ou está sob disciplina, deve abster-se da ceia do Senhor para não ser um réu. Então, se você ainda não é um membro de uma igreja, de uma denominação, e você talvez lá esteja disciplinado, pense bem, esteja conosco aqui. Mas se você participar, o presbítero não vai tirar o cálice de você e nem vai tirar nada. Você que tem que entender, porque no momento em que você olha para as Escrituras, ela vai trabalhar, é o discernimento. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Vamos participar da ceia do Senhor. Os presbíteros me acompanhem. Todos vocês. Irmãos queridos, na noite que o Senhor foi traído, de forma semelhante, Ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Depois de haver ceado, ele pegou o cálice para dizer: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazer isso também em memória de mim. Alô, som. Miratã?
Seu nome é Bendito é o
Alguém foi esquecido do pão? Ou do vinho? Meus irmãos, estamos terminando a liturgia de hoje para o início da liturgia da vida. E convidamos os nossos irmãos que nos visitem e toda a igreja que retorne aqui no próximo domingo para continuarmos adorando e bendizendo o nome do Senhor. Aqueles que de forma cotidiana ou pela primeira vez estão nos visitando, queremos dizer sempre, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Queremos expressar nossa gratidão à nossa junta diaconal pelo apoio que foi dado desde ontem, no trabalho aqui das sessões que foram colocadas aqui nas dependências da igreja. Queremos muito agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado por isso. Meus irmãos, estamos no tempo da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. É muito importante que você se atente para isso. Esse momento que a igreja sempre vai passar das necessidades e tudo mais, ela é suprida pela entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então pense nisso. Aí no boletim você tem até o Pix da igreja. Se você desejar, faça ali a sua contribuição. Será sempre bem-vinda. Alguns anúncios são importantes, meus irmãos. A nossa SAF amanhã está na direção da reunião de oração das segundas-feiras. Então, é um tema, né? Vem orar pelo seu filho. Então, a SAF está empenhada. Então, amanhã, às 20 horas, estará dirigindo a reunião de oração aqui na igreja. Um anúncio para os nossos coralistas. Está aqui a diretoria do Coral Maravilha do Amor de Deus, informa aos coristas que na próxima semana não haverá ensaio. E a irmã Maria Alice pede oração por seu cunhado, Valdemir, né? Vamos orar por ele. Então, vamos sim fazer isso. Aí, um outro anúncio que é trabalhado aqui, meus irmãos, será reunião da nossa plenária. Próximo domingo, né, Paulo Neves? Próximo domingo, dia 13 às 16 horas, nossa UPH vai estar reunida. Também temos, meus irmãos, um culto de ação de graças a Deus pelas nossas crianças. Próximo domingo, dia 13, no culto vespertino, oportunidade para trazer os filhos, netos e sobrinhos. Vamos sim nos empenharmos nesse ponto. Meus irmãos, vamos orar pelo cunhado da nossa irmã Maria Alice, também pela Manu. A glicose hoje chegou a 570, muito alta. Então, vamos pedir ao Senhor que continue cuidando da Manu, não somente dela, mas também da irmã Iraci, seu Manuel. Ficam apreensivos e muito diante dessa situação. É uma questão já antiga, mas estamos rogando ao Senhor que o Senhor venha restaurar a Manu. Pedido da dona Iraci nesse sentido, vamos orar sim, irmã Iraci. Vamos pedir ao Senhor que cuide da sua netinha. Sabemos que são situações muito difíceis, mas como nós pregamos aqui, o Senhor nunca vai nos abandonar, em nome de Jesus. Da mesma forma, o Valdemir, não chegou a outro ponto, mas eu sei que o seu Bernardo, pai da Ana, foi operado. Vamos orar por ele também, para que tudo corra bem, a cicatrização e tudo mais. Não podemos esquecer, meus irmãos, do próprio diácono Paulo Neves, na sua recuperação, do nosso irmão presbítero João Caetano, que o Senhor, nosso Deus, continue cuidando de cada um desses. Eu peço aos presbíteros que subam aqui comigo. Nós vamos, meus irmãos, nesse momento, pedir ao Senhor pelo crescimento da igreja, mas precisamos cuidar dos domésticos da fé. A igreja, ela não tem o poder em si mesma. Ela não tem isso. A igreja acredita que Deus está agindo. A nossa irmã Ana, com seu filho, tem uma luta muito grande com o Elcio, seu esposo. Também passou pela cirurgia, não é isso, Ana? Muito difícil, ainda está no hospital. Está no CTI.
Nós precisamos que o Senhor cuide desses que estão necessitados. Ok, Reis, vamos orar sim por sua tia Rosa. É da Cristiane, né? Mãe da Cristiane, não é isso? Membro da nossa igreja. Muito bem. Meus irmãos, aqueles que podem colocar-se de joelho, assim faça. Irmã Iracia, a senhora vai vir para cá com o senhor Emanuel e junto com a Manu, e nós vamos orar com a senhora. Os irmãos aqui no púlpito, se desejarem também. O Anderson está lembrando aqui do seu paizinho, está se restaurando daquela situação. Verdade, Anderson, é muito bom. E que Deus continue abençoando seu pai, sua mãezinha. Com a graça de Deus, esse tratamento vai correr tudo bem. Tá bom. Muito bom, irmã Iraci. Vem cá. Tudo que a médica falou para mim está acontecendo. Ela estava brincando. Chegou aqui, eu sentei. E eu fico nervosa, porque tudo que ela fala para mim está acontecendo agora. Ela brincando, sem comer nada, sem fazer nada, e foi aqui, eu sentei. Nem o negócio não leio, só que eu não entendo. Vamos orar. Se aproxima aqui de mim, irmã Iraci. Fica pertinho de mim aqui. Senhor, a situação que para nós está no campo do impossível. Mas temos aprendido, Senhor, que o Senhor O Senhor é um Deus que pode todas as coisas. O nosso desejo hoje, Senhor, é que o Senhor manifeste a sua cura sobre esta criança. Qual é o tamanho da nossa fé? É menor do que um grão de mostarda. Mas estamos acreditando que Tu, Senhor Jesus, com esta fé tão pequena que essa igreja tem, pode resolver essa questão. Senhor, nós te pedimos até perdão pelo que eu vou falar agora. Mas nós gostaríamos, Senhor, que isso fosse logo. Se fosse a Tua vontade, que nesta hora acontecesse, Senhor, esta cura na vida da Manu. Senhor, nossa fé realmente é pequena, mas já estamos pregando um Deus que é tão grande, tão maravilhoso, que se o Senhor poupou a vida da Manu até agora, Senhor, por que o Senhor iria levá-la? Mas se o Senhor fizer, nós vamos fazer igual Jó. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o Senhor não levou Jó naquele momento, Senhor. Então, o Senhor mostrou para ele que os olhos dele foram abertos. E ele acreditou mais ainda em Ti, Senhor. E o Senhor restaurou tudo na vida daquele homem. Esta família passa, Senhor, meses atrás, nesta situação tão difícil, Senhor. Mas nesta hora, Tu podes, Senhor, restaurá-la, restaurar o corpo da Manu, o seu pâncreas, Senhor, qualquer outro órgão que ela precisa agora, em nome de Jesus. O Senhor venha ajudá-la, Senhor. Uma só palavra que sair do trono da graça
Vai resolver essa questão, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos te pedindo, porque acreditamos em Ti, Senhor. Faça mais uma vez, Deus, um milagre entre nós. Nós pedimos isso não em nosso nome, mas em nome de Cristo, para a felicidade desta família e desta igreja ser edificadas em Cristo Jesus. Estamos submissos à Tua vontade, Senhor, mas nós rogamos a Ti, cure a Manu em nome de Jesus. É a nossa oração. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito, repouse sobre a Manu, sobre a igreja que ela pertence, sobre a tua igreja aqui e na face da terra, não somente agora, mas para todo sempre. Amém. Senhora, você está curada, querida, em nome de Jesus. Você crê nisso? E tudo aquilo que o médico